início do livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 37, somos apresentados a um relato emocionante e profundamente humano, que peregrina através dos séculos, revelando a realidade complexa das relações familiares e os desafios enfrentados por um jovem chamado José. Este relato não é apenas uma história isolada, mas uma parte real da saga da família de Jacó, uma saga marcada por amor, traição, reconciliação e misericórdia de Deus. José, o filho mais querido de Jacó, era diferente de seus irmãos. Desde tenra idade, ele era envolto em sonhos e visões, revelações divinas que o colocavam em posição de destaque entre seus irmãos. Esses sonhos, no entanto, despertaram inveja e ressentimento entre seus irmãos mais velhos, que viam José como o favorito de seu pai e temiam que ele pudesse usurpar o lugar deles na família. A situação atinge um ponto crítico quando José relata 2 sonhos aos seus irmãos e ao seu pai. No primeiro sonho, eles estavam atando feixes de trigo no campo, e os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Esses sonhos exacerbaram os sentimentos de inveja e raiva de seus irmãos, levando a um desfecho trágico. No dia em que José foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos que estavam pastoreando o rebanho, a oportunidade de vingança se apresentou aos irmãos de José. Vendo-o de longe, eles conspiraram para matá-lo. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, interveio e sugeriu que não derramassem sangue, mas sim o jogassem em uma cisterna. Seu plano era resgatar José mais tarde e devolvê-lo ao pai. Assim, quando José se aproximou, eles o agarraram, tiraram sua túnica colorida, um presente especial de seu pai, e o lançaram na cisterna vazia. Enquanto estavam comendo, avistaram uma caravana de comerciantes ismaelitas e tiveram uma ideia cruel: vender José como escravo. Essa decisão impiedosa seria um ponto de virada na vida de José e na história de sua família. José foi vendido por 20 peças de prata, uma ação que não apenas quebrou o coração de seu pai Jacó, mas também mergulhou José em um mundo desconhecido de escravidão e sofrimento. Ele foi levado para o Egito, longe de sua terra natal e de sua família, começando uma jornada repleta de desafios e provações, mas também de crescimento espiritual e revelação divina. Enquanto isso, os irmãos de José, mergulhados em culpa e remorso, inventaram uma história para contar a seu pai, sugerindo que José fora devorado por um animal selvagem. Jacó, consumido pela dor e pelo luto, recusou-se a ser consolado, carregando o peso da perda de seu amado filho. Essa passagem bíblica não é apenas uma narrativa histórica, mas uma poderosa lição sobre a importância do perdão, da reconciliação e do propósito celestial. Apesar das ações maliciosas de seus irmãos, José encontraria eventualmente redenção e seriedade no Egito, tornando-se uma figura proeminente e, eventualmente, reunindo-se com sua família em circunstâncias inesperadas, cumprindo assim os sonhos que o afligiram na juventude. A história de José, sendo vendido por seus irmãos, é um exemplo de que, mesmo nas horas mais sombrias e aparentemente sem saída, Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir seus planos e desígnios. É um relato histórico de perdão sobre vingança, de esperança sobre desespero e de como até mesmo os eventos mais cruéis podem ser transformados em instrumentos da ação misericordiosa de Deus. A história de José sendo vendido por seus irmãos tem relações profundas com muitas situações contemporâneas de injustiça, inveja e ciúme que ocorrem não apenas em famílias, mas também em ambientes religiosos como igrejas.
Assim como os irmãos de José foram consumidos pela inveja e pelo ciúme em relação a ele, muitas vezes vemos esses mesmos sentimentos surgirem em famílias e comunidades religiosas. A inveja pode surgir quando alguém é percebido como mais favorecido, talentoso ou bem-sucedido do que os outros, levando a atitudes hostis e até mesmo a ações prejudiciais de pura insensatez. Em muitas famílias e congregações, existe uma dinâmica de competição e rivalidade, onde os membros se veem em uma corrida pelo reconhecimento, amor ou aceitação. Isso leva a atitudes de sabotagem, difamação, calúnia e exclusão, semelhantes ao que os irmãos de José fizeram com ele. A história de José também ilustra como a quebra de confiança e a traição podem ocorrer dentro de um contexto familiar ou religioso. Quando os irmãos de José conspiraram para vendê-lo como escravo, eles traíram não apenas a confiança de José, mas também a confiança de seu pai Jacó. De igual forma, em ambientes contemporâneos, vemos casos de traição e quebra de confiança que resultam em sérias consequências emocionais e espirituais, levando à destruição completa de famílias que outrora eram felizes e unidas, bem como igrejas que passaram a viver a experiência da estagnação e frieza espiritual, deixando de ganhar almas para o reino de Deus. Dentro da realidade familiar e eclesiástica, infelizmente, a história de José se repete todos os dias. A cobiça, o desejo de autopromoção e a vaidade têm tornado as pessoas cegas e insensíveis, pois no calor de se projetarem ou de levar vantagens, tornam-se instrumentos do inferno capazes de cometer as maiores atrocidades imagináveis. Os exemplos muitas vezes chegam a ser notícias em jornais que nos deixam estarrecidos. O que nos causa total estranheza são situações que jamais poderiam acontecer entre pessoas que afirmam estar alicerçadas sobre o amor exemplificado por Jesus na cruz do Calvário. Assim como os irmãos de José, quantos irmãos invejam o outro, não porque tenham um patrimônio maior ou mais destaque, não! Às vezes a inveja e o ciúme são alimentados pelo fato de que aquela pessoa tem algo que ele não tem e nunca terá. Um talento, uma vocação, um jeito de ser único. Isso será suficiente para que seja vendido ou jogado no buraco do ostracismo e da indiferença. Dentro da igreja, a situação é muito parecida. O talento resultado de uma chamada específica de Deus pode ser o estupim para perseguições, calúnias, difamações e sabotagem. Certa vez, ouvi da boca de um pastor que em suas viagens convencionais presenciou colegas agindo com chacota ao comentarem sobre as lutas de outro pastor que estava passando por uma sequência de tragédias. No relato eles diziam: fulano está no fundo do poço, para ele acabou, é o fim. E davam gargalhadas igual a uma roda de demônios comemorando a desgraça alheia. No caso em questão, era de um colega de ministério. E aquela chacota era simplesmente por inveja, somente pelo fato daquele colega ter uma vocação e um talento que nenhum deles, somados juntos, poderiam igualar-se. Em suma, parece assustador, mas é real. Aqueles que deveriam ser um exemplo de mão estendida e de compaixão, muitas das vezes são movidos como os irmãos de José, pelo sentimento de demônios que dominam os seus corações, a inveja. Esses são, entre tantos motivos, o porquê de não vermos mais a igreja poderosa nos sinais, prodígios e milagres como antigamente. Muitos obreiros nunca poderiam estar à frente de uma igreja, pois não passaram pelo novo nascimento. Ao contrário, sua insanidade e insensibilidade os levam a não sentirem compaixão pelas almas que estão morrendo e se distanciando da igreja devido ao seu comportamento maligno. Meus amados irmãos e caros ouvintes, essa história magnífica de José também oferece a possibilidade para a cura e um recomeço. Apesar das injustiças que sofreu, José eventualmente perdoou seus irmãos e trabalhou para a reconciliação com eles.
Esse exemplo de perdão e reconciliação é uma poderosa lição para as famílias e igrejas hoje, mostrando que é totalmente possível superar conflitos passados e construir relacionamentos restaurados. Caminhando para o final dessa mensagem, eu volto a dar ênfase que a experiência vivida por José certamente está dentro do contexto das injustiças, invejas e ciúmes que podem ocorrer em famílias e na vida religiosa atualmente. Essa história continua a ser um exemplo para ser pregado com muita força e determinação, porque toca em temas universais da condição humana e oferece exemplos valiosos sobre perdão, redenção e ação de Deus, mesmo em meio a situações mais difíceis. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.